Nós vamos avançar, estamos a compartilhar aqui sobre servir, sobre família real durante todo o mês. E hoje nós vamos ter uma temática diferente no nosso compartilhar. Hoje o tema da nossa mensagem é servindo a Deus em família. E por isso nós temos aqui essas três cadeiras, porque nós três, junto com o Natan, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor hoje para o coração de vocês. Não tem como falar servindo a Deus em família e só comunicar a sua perspectiva, a sua ideia. Nós queríamos que todos nós, eu pus essa empreitada lá para casa, eu falei, vamos todos nós compartilhar a palavra e cada um poder falar um pouco, da sua experiência de servir junto ao Senhor como família, e cada um trazer um pouco da sua perspectiva. Então eu queria chamar aqui a Leslie e o Mateus para estar nesse momento de compartilhar, e depois nós vamos chamar o Natan, que vai também trazer a contribuição dele daquilo que o Senhor tem falado. Então, a palavra do Senhor que tem trazido ao nosso coração, e nós vamos avançar aqui com esse tema, e por isso nós colocamos essas cadeiras para ficar mais fácil, como se fosse mesmo aqui uma conversa. E o nosso objetivo é inspirar o seu coração, é inspirar a sua casa, se é que você já não tem sido inspirado também pelo próprio Espírito Santo, ou talvez aqui só apenas contribuir com aquilo que ele tem falado ao seu coração nessa manhã. Eu quero já convidar você a abrir a sua palavra em Josué, no capítulo 24. Nós vamos ler o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Então, nós vamos falar hoje sobre servindo a Deus em família. Josué 24, do 14 ao 15, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Algumas versões falam sobre temor. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Queridos, nós vamos entender que Josué está a chamar a nação de Israel a um posicionamento. E este posicionamento está alicerçado sobre duas verdades das Escrituras. A primeira verdade é temor e a segunda verdade é fidelidade. Então ele está chamando a nação de Israel para temer a Deus e ser fiel para com Deus. Ou seja, toda família cristã, toda família que professa o nome de Jesus, que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ela precisa ser constituída ou ser edificada, sobre o pilar do temor e sobre o pilar da fidelidade. Uma família que teme ao Senhor, uma família que é fiel ao Senhor, E para isso nós precisamos entender ou perceber o que é o temor, o que é a fidelidade sobre essa perspectiva da convocação de Josué à nação de Israel. O que nós entendemos sobre temor nesse posicionamento que Josué traz temor é a consciência de um coração submisso a Deus. No final das contas, nós podemos ter muitas definições de temor, mas a grande verdade é que temer a Deus é estar submisso à voz de Deus, submisso aos mandamentos, submisso aos valores, aos princípios da palavra do Senhor. Temê-lo é obedecê-lo, é andar debaixo da sujeição da vontade dele. E fidelidade também é a consciência de um coração grato e disposto. Grato e disposto. Eu tenho gratidão pelo que Deus fez pela minha vida, faz pela minha família. Eu tenho gratidão pelo que Deus já realizou. E por eu ter essa gratidão e perceber toda a bondade e fidelidade de Deus para com a minha vida, eu estou disposto a avançar em fidelidade para com Deus. Ainda que aconteça os dias maus cheguem,
eu estou disposto a ser fiel, mesmo nos dias maus. Eu estou disposto porque eu sou grato, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele vai cumprir cada uma das suas promessas e por isso eu vou avançar em constante fidelidade para a glória do nome dEle. Eu creio que toda família deve edificar ou construir a sua família, ou a sua casa, todo homem, toda mulher deve construir a sua casa, firmado nesses dois fundamentos, temor e fidelidade. E é isso que moveu Josué a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque nós o tememos e porque nós queremos ser fiéis a esse Deus. Então, com base, né, nessa pequena introdução, a primeira coisa que eu quero trazer como servir a Deus em família é o chamado à submissão. Chamado à submissão, porque temor é a consciência de um coração submisso a Deus. Todos nós somos chamados a estar submissos à vontade de Deus. O que é submissão? Submissão é estar debaixo da missão de alguém. E quando eu temo ao Senhor, e eu estou submisso ao Senhor, significa que eu estou debaixo da missão de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é o propósito de Deus? Qual é o desejo do coração desse Deus, né, para a terra, para as famílias, para a minha vida individualmente, ou para a minha casa, né? Como eu vou conduzir a minha casa, como eu vou direcionar a minha casa, ou seja, é enfatizar, né, através da nossa vida, é mostrar, é revelar que nós estamos submissos a uma missão e nós nos importamos, né, com aquilo que Deus ama, com aquilo que Deus quer fazer. E nós não só nos importamos, mas nós revelamos essa importância. Nós trazemos essa distinção para nosso modelo familiar, ou para a construção familiar, comunicando para dentro da nossa casa, comunicando para dentro do nosso lar, que nós amamos o que Deus ama. E que nós queremos, com temor, estar submisso à vontade de Deus. Para isso, a gente precisa perceber que as Escrituras nos apontam algumas coisas. A palavra do Senhor vai dizer em 2 Timóteo 2,4, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele ensina que nós devemos amar o que Deus ama. Ele apresenta isso da seguinte maneira, ele fala assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa terra, ou desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A palavra do Senhor, quando ela fala sobre satisfazer, é uma palavra grega aresco, e ela significa agradar, esforçar-se para agradar. Esforçar-se para agradar. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está a ensinar ao seu discípulo Timóteo é que o Senhor nos chamou. O Senhor nos trouxe para esse lugar de compreendermos que nós pertencemos ao reino dele, e por pertencermos ao reino dele, ele tem algo específico, uma tarefa, um papel específico. E nós precisamos, como família, comunicar para dentro da nossa casa que ainda que nós desenvolvamos a nossa vida nesse tempo, né, nessa hora, trabalhando, estudando e tudo mais, isso não deve ser prioridade. Ou a prioridade deve ser amar a Deus sobre todas as coisas e, como consequência, trabalhar com zelo e com honra a Deus, estudar com zelo e com honra a Deus, relacionarmos com amigos e parentes com zelo e honra a Deus, porque nós queremos agradar a Deus em todas as coisas. E o apóstolo Paulo está falando, olha, nós somos arregimentados, o que ele está dizendo? É como um exército. Nenhum soldado, né, que foi convocado para pertencer a um exército, ele vai ter que entender que ele não pode perder tempo ou focar totalmente a sua vida ou se apegar totalmente às coisas dessa vida. Porque a nossa vida, efetivamente, ela não é só aqui. Há um porvir, há uma vida, há uma eternidade depois daqui. E nós precisamos aprender a comunicar para dentro da nossa casa que nós não podemos só estar presos ao contexto da vida natural, mas entendemos que nós somos seres espirituais e que nós queremos que toda a nossa casa, ao servir ao Senhor, de todo o nosso coração, esteja na eternidade. Amém? É isso que nós precisamos pensar. O Senhor Jesus, por exemplo, falando com os seus pais, quando ele fica
depois de visitar, né, os pais foram a Jerusalém para sacrificar, para fazer ofertas. A palavra do Senhor diz que eles saem e vão embora, mas o Senhor Jesus fica. Então, quando eles voltam, eles interpelam a Cristo e Jesus responde assim, Lucas 2:49. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu Pai? O que Jesus estava a dizer para aqueles pais? Olha, eu quero honrá-los, eu sou submisso à autoridade de vocês como meus pais, eu sei o papel que vocês como meus pais têm, mas entendam, eu estou aqui e eu quero vos lembrar que é para fazer a vontade do meu Pai. Eu tinha que estar na casa do meu Pai. E a palavra do Senhor fala que ele foi encontrado dentro do templo falando sobre as Escrituras, ou seja, Jesus estava envolvido com os negócios do Pai naquele momento. E quando eles se deram conta né, e voltaram para buscar Cristo, a resposta foi essa. Ao olhar, parece até que Jesus não estava a se importar com o coração do pai e da mãe. Não, Jesus estava ensinando, eu quero honrar vocês, eu amo vocês, mas naquele momento, eu estava totalmente entregue a cumprir aquilo que eu fui chamado para cumprir. Ou seja, eu amo o que Deus ama e eu estou submisso àquilo que o Senhor me chamou para viver. E mais ainda, né? A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 1, versículo 5, irmãos. Ela fala assim, a respeito do apóstolo Paulo, ele diz assim, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. O apóstolo Paulo diz que a nossa obediência é uma manifestação da fé que carregamos. E temer a Deus e andar em submissão a Deus é andar em obediência. E quando nós obedecemos a Deus, nós estamos realmente manifestando fé. Por quê? Só obedece a Deus quem crer na palavra de Deus. Só anda segundo princípios e valores da palavra aqueles que creem nos valores e nos princípios da palavra do Senhor. Então, quando nós falamos sobre temor, quando nós falamos sobre a consciência de um coração submisso, uma casa edificada em temor sobre a consciência de um coração submisso, nós precisamos perceber que nós vamos precisar andar em fé. Edificar os nossos lares através da obediência pela fé. Porque nós amamos o nosso Deus, acima de todas as coisas. Nós vamos servir em família através de temor, através dessa consciência de que nós estamos submissos à vontade dEle, à direção dEle, ao plano dEle, ao propósito dEle, para que nós, como família, possamos experimentar não só do favor para servi-lo, mas também das recompensas que Ele tem reservado a cada um de nós, porque estamos a servi-lo. Amém? Glória a Deus. Amém. Paz, igreja. Deixa eu ver, tá bom? Então, como o Sandro falou, os dois fundamentos, né? Sobre submissão e fidelidade ao Senhor. Quando nós nos convertemos, quando nós realmente aceitamos o Senhor como nosso único Senhor e Salvador, a gente realmente precisa aprender, né, a viver esse versículo que foi falado aqui. Amar ao Senhor de todo o nosso coração, né? Até que nada mais importe, amar Ele com toda a nossa força. E quando nós entendemos isso, a gente entende que nós precisamos ser fiéis àquilo que Ele nos chamou para fazer. E é interessante que ali em Josué, né, o capítulo que o pastor Sandro leu, fala sobre eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, é um chamado que está dizendo assim, eu e a minha casa somos salvos, não para ficar apenas no banco da igreja, recebendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? E isso aqui não é apenas ao serviço dentro da casa de Deus, apenas à igreja, mas realmente nós somos chamados para servir ao próximo, servir às viúvas, servir aos órfãos, servir aos mais necessitados. Então, nós somos chamados, e isso não é um chamamento apenas para quem tem um ministério em tempo integral, mas isso é um chamado para todos, né? Na Bíblia fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho, pregai a criatura, fazeis discípulos até os confins da terra. Então, isso é para mim e para você. E quando nós entendemos que Deus é fiel conosco, né, independente de como nós estamos no nosso dia a dia, independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando, Ele continua sendo
bom. Nos dias maus ele está presente, nos dias bons ele está presente. Então, ele é fiel para conosco. E assim nós também devemos ser fiéis para com o Senhor. E fidelidade a Deus é não desanimar, né? É não desanimar, porque nós sabemos que nós temos algo a realizar. Nós fomos chamados para algo. Então, nós temos algo a fazer, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, né? Lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 19, fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, toda a criação de Deus, toda a criatura que Deus fez, aguarda a manifestação de quem? De nós, que somos filhos dele. Então, realmente, nós precisamos entender que esse é um chamado para as nossas vidas. E a gente realmente precisa ser fiel a isso. E independente, né, das lutas que a gente possa ter, a gente realmente tem que entender que se Deus é fiel em todo o tempo, nós também temos que ser. E até no primeiro culto aqui, eu me lembrei de algo depois e eu gostaria de compartilhar com vocês. Para nós, o serviço em família sempre fez parte, né, assim, da nossa essência. Quando eu conheci o pastor Sandro, quando nós começamos a namorar, ele já servia a Deus dentro da igreja, fora da igreja, indo visitar alguns lugares. Então, isso sempre fez parte da nossa família, do nosso dia a dia. Não lembro de nós termos um mês ou algum tempo na nossa vida em que a gente não servisse a Deus, de alguma forma, né? E só que muitas vezes a gente passa, sim, dificuldades, a gente tem um dia que não é tão bom, e nós tivemos assim muitas coisas na nossa vida, mas tem alguns que são mais que têm mais significado, aquelas coisas que realmente você não esquece. E teve uma vez nós fomos então ministrar num retiro fora da nossa cidade. E nós ficamos lá alguns dias, e foi a família toda, porque os meninos eram pequenos, e a gente foi ministrar na família que meus pais moravam, na altura. Então, eles ficaram com os meus pais, e quando nós voltamos, nós tivemos a nossa casa arrombada, né? Assaltaram a nossa casa, levaram tudo, até tapete eles levaram, e eu lembro assim que, naquela hora, eu demorei uns dias para processar aquilo que tinha acontecido. E eu lembro que eu pensava assim, eu falava, Senhor, mas a gente estava te servindo, né? E eu lembro que Deus falou através de um profeta lá, falou assim, olha, quando Deus tira de nós algo, ou nós não precisamos daquilo que nós temos, ou Deus está preparando algo muito melhor. Falei, amém. E eu lembro que eu peguei aquilo e nós nunca deixamos, depois nós passamos outra situação assim, e mesmo assim, nunca passou na nossa cabeça deixar de fazer aquilo para o qual nós fomos chamados para fazer. Porque Deus é bom todo o tempo. E, nesse tempo mesmo, a gente pôde ver exatamente isso. Tudo que nos foi tirado, nós ganhamos e ainda ganhamos melhor do que nós tínhamos. Então, Deus realmente é fiel. E nós precisamos entender que não é porque hoje o meu dia não está bom, ou porque hoje as circunstâncias que eu estou a viver não têm sido tão favorável que eu vou deixar de servir ao Senhor, né? Mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, a gente precisa entender que nós somos chamados para manifestar o amor de Deus através das nossas vidas. Então, a gente realmente precisa entender. E algo que a gente sempre conversava, quando a gente ainda éramos só nós dois, que a gente passou, claro, recém-casados, muitas coisas, né? A gente está aprendendo ali a viver, a construir uma casa. E eu lembro assim que tinha dias que eu e o Sandro a gente falava assim, olha, que espero que isso que a gente esteja passando hoje sirva lá na frente para a gente ajudar outros casais que passem por isso, e mal não sabíamos que durante todo esse tempo nós poderíamos viver isso. E isso é tão prazeroso. Realmente a gente aprender que servir a Deus, né, amar a Deus acima de todas as coisas, isso é tão gratificante. E realmente a gente
sempre tentou viver a Deus na simplicidade da nossa casa, no nosso dia a dia, de entender que é melhor eu servir do que ser servido. É melhor eu, de repente, estar ali, mudar em alguma casa e se apresentar aos vizinhos e servir alguma coisa, realmente demonstrar isso a Ele, né? No nosso dia a dia, hoje eu vou fazer um bolo para as irmãs, lembrei da tal pessoa, eu vou lá servir ela com os meus dotes, eu vou lá servir aquela irmã com isso. Então, é tão bom, é tão gratificante realmente a gente amar ao Senhor e entender que o nosso servir a Deus é todos os dias, todo momento, né? Sendo gentil com alguém, estendendo a mão para o necessitado, fazendo atos de amor, atos de justiça para alguém. Então, isso realmente é tremendo. E uma das outras coisas que a gente realmente procurou demonstrar na nossa casa, para os nossos filhos, é que servir a Deus é alegria. A gente precisa fazer isso mesmo com alegria no coração, porque isso alegra o coração de Deus, né? E é tão bom. Eu lembro que algumas vezes uma frase sempre ficou assim no meu coração, que todos os dias nossos como cristãos é uma prova e que no final do dia a gente tem que ser aprovado por Deus. Ou seja, nós precisamos tirar um sorriso, né, de Jesus. Então eu lembro que eu fico assim, muitas vezes é isso que a gente precisa entender, né? Fala assim, olha, servir a Deus é alegria, isso alegra o coração de Deus. E quando nós alegramos o coração do Senhor, as bênçãos dele se estendem sobre nós, se estendem sobre a nossa família, e realmente é isso que a gente sempre tentou demonstrar a eles, porque muitas vezes nós não pudemos estar tão presentes, ou muitas vezes a gente pegava eles direto do colégio, né, e passava ali e falava assim, hoje a gente vai ter um jantar diferente, nós vamos passar ali na pastelaria, vamos pegar alguma coisa e vamos direto para a igreja, porque nem sempre nós trabalhamos em tempo integral na igreja. A gente já trabalhou fora e assim a gente servia no nosso trabalho e depois tinha que ainda estar na igreja servindo com amor, fazendo alguma coisa para Deus. E a gente falava, e às vezes eles perguntavam assim, mas vai de novo na igreja, mamãe? Vai de novo? De novo? A gente falava, sim, porque nós vamos lá servir ao Senhor e isso é importante, isso alegra o coração de Deus. E eles aprenderam isso. Então, quantas vezes nós levamos os meninos para a igreja e a gente achava ali um canto onde eles pudessem ou fazer, né, a lição de casa, ou estar ali com a gente, ou mesmo até dormir nos bancos da igreja, mas realmente eles foram acostumados a isso. E eu não lembro um dia que a gente chegou em casa e falou assim, olha, hoje, agora nós vamos servir ou na igreja, ou nós vamos servir, né, fora da igreja, ou lá no colégio. Eu sempre trabalhei em colégios que eram cristãos, então a gente sempre tinha algumas ações para fazer, e eles às vezes iam comigo, mas sempre foi algo assim muito natural para a gente fazer isso, muito natural viver isso, né? Então, quando possível, nós buscávamos a levar os meninos mesmo pequenos. Às vezes a gente fala, como assim, né? Vou levar, as crianças atrapalham, mas não, eles vão aprendendo aquilo, a servir, a estar lá com a gente, a buscar um copo d'água, a tirar ali um saco de lixo, a varrer, a ajudar com alegria. E muitas vezes eu tentei levar os meninos na realidade que eles não conheciam, né? Às vezes a gente ia em algum... Agora eu não lembro se alguma vez eles foram comigo em algum orfanato, que a gente foi fazer uma ação da igreja, Dia das Crianças, levar presentes de Natal, mas eu lembro que eu levei eles algumas vezes, né, quando eu trabalhava como professora numa favela lá num bairro de Curitiba bem humilde, com crianças que eram filhos de drogaditos, com crianças que eram filhos de pais que eram carrinheiros, que tinham que catar papel para poder viver e que não tinham as suas necessidades básicas, né, supridas, às vezes nem água, nada disso, e eu levava os meninos junto comigo para eles verem a realidade, e eu falava, eu estou aqui para fazer a diferença na vida dessas crianças, e nós podemos fazer isso estendendo o amor que nós recebemos de Deus para a vida dos outros. Então é tão importante, a gente sempre procurou realmente estar junto, a gente procurava, uma das coisas que nós aprendemos, né, com o nosso pastor, a gente tirava as férias, e quando era possível, o Sandro ministrava também em alguma igreja, e nós íamos junto. Então, isso sempre foi parte, e hoje é com tanta alegria que eu olho para os meus filhos hoje já adultos, né?
um com 19 e o Mateus com 21, e eles fazendo isso sem a gente cobrar, porque é algo natural. E foi algo assim que nós entendemos como família desde cedo, que nós precisamos estar debaixo da missão de Deus, e nós precisamos ser fiéis ao Senhor. E ser fiel a Ele é servir, é fazer aquilo realmente que Ele nos chamou para fazer, e ter a alegria nisso. Ter a alegria. Quantas vezes a gente às vezes sai de casa, você não teve, ou não está num dia muito bom, ou aquele dia foi muito corrido, não é? E às vezes você fala assim, mas bem hoje eu estou escalado para alguma coisa na igreja, e quando você chega lá é algo tremendo. Às vezes eu já ouvi muitas pessoas comentarem, falar assim, pastora, hoje era o dia que eu não queria ir na igreja, hoje era o dia que eu não queria ir no dia da semana de jejum e oração. Nossa, foi o melhor dia. Então, assim, realmente, porque Deus se agrada do nosso coração. E quando nós entendemos que servir a Deus, isso é muito gratificante. E quando nós aprendemos a fazer isso em família, isso é algo tremendo. E só para terminar aqui a minha parte, eu lembro de um dia que o Natan, ele fazia parkour lá em Curitiba, que é uma grande capital, e ele fazia bem no centro da cidade, bem próximo à praça que ele fazia ali, tinha muitas pessoas que estavam desabrigadas, que ficavam na rua, né? E um dia ele e o Mateus, um dia o Natan viu e comentou isso, falou, olha, tem uma pessoa que sempre está ali quando eu saio do parkour. E no outro dia os dois vieram, nós vamos lá levar o Natan, os dois, cada uma com uma coberta e com comida, e falar, se nós ver aquela pessoa, nós vamos lá estender a ela isso aqui, nós vamos dar a coberta. E eu lembro assim que foi tão impactante, eu não fui junto, eu fiquei no carro e eles foram levar a coberta. E eu lembro como eles chegaram frustrados depois, porque ela só aceitou a comida, né? Ela não pôde ficar com as cobertas, que ela falou assim, isso daqui vai me gerar problemas com os outros moradores de rua. Então, eu prefiro não ter a coberta. Mas eles vieram, e aí a gente ministrou o coração deles, falando, mas vocês serviram essa pessoa com o alimento. E ela foi assim, vamos orar por ela. E eles oraram. Então, isso é servir a Deus em família, né? Não ficamos apenas dentro da igreja servindo, mas isso é uma extensão daquilo que nós vivemos em Deus. Amém? Vou falar o que eu falei no primeiro culto. É muito difícil estar aqui na frente, gente. Dá um nervoso no corpo que você fica... Ai, é minha vez, é minha vez. Mas vamos lá. Eu posso falar desde o início da minha vida, quando eu nasci, eu sempre tive meus pais como referência para mim, em relação ao serviço. Nasci num lar cristão, então eu sempre vi meu pai e minha mãe nessa prática de serviço, nessa prática de estar entregue mesmo para a igreja, e não só para a igreja, mas para o reino de Deus. E eu acho que eu sempre tive essa referência em casa de paternidade em relação ao pai e à mãe. E eu acho que isso sempre me inspirou estar na presença de Deus, me inspirou estar na casa, me inspirou estar servindo e estar realmente entregue para o reino de Deus e servir de toda maneira possível. Tem uma história que eu lembro que foi com o Natan. A igreja estava lotada lá em Curitiba, tinha muita gente mesmo. E aí, eu lembro que ele saiu, acho que foi na casa de banho, e tinha uma moça em pé, uma senhora em pé, com muita dor nas costas. Ela estava grávida, eu acho, na época. Não estava, né? Estava com muita dor nas costas, e o Natan viu ela lá. Ele não sabia o que estava acontecendo, ele foi lá na frente, pegou uma cadeira e levou para ela. E aí, tipo, ela foi muito abençoada, porque ela estava realmente com muita dor. E eu acho que isso de a gente ver sempre o pai e a mãe servindo, a gente nunca mediu força para servir. Mesmo cansado, mesmo estando com dor e tudo mais, a gente sempre serviu todo o nosso coração e buscando sempre estar realmente entregue. Alô? Pronto. Da gente sempre realmente estar entregue e servindo a Deus, independente daquilo que estiver acontecendo. A gente sempre teve esse exemplo do pai e da mãe lá em casa. E eu sempre busquei servir a Deus da melhor maneira possível, e hoje, servindo a casa e realmente abraçando o propósito do pai e da mãe, que não foi só um propósito deles, mas um propósito meu e do Natan, a gente pode usufruir de muita coisa. E em relação a ter o pai e a mãe como exemplo, vou fazer um apelo para os pais. Se vocês puderem servir a casa de Deus, a comunidade, as pessoas que estão à sua volta, porque seus filhos têm uma referência dentro de casa, é a melhor coisa possível. Porque quando o seu filho tem a referência dentro de casa, ele não precisa buscar em outros lugares, não precisa buscar no YouTube, não precisa buscar em pessoas que não são referência para o reino. Então, sirvam aonde você está.
Sirva na comunidade, sirva na igreja, sirva onde você estiver, mais sirva. Porque quando seu filho tem você como referência, ele vai crescer muito. E não só ele vai crescer, como vocês, pais, também vão crescer demais, vendo seu filho crescendo em relação ao serviço de Deus, em entrega, em comunhão com o Espírito Santo. E dando um exemplo meu, pessoal, quando o pai e a mãe chegaram lá em casa, para mim, eu não estava em casa. Eu estava no Fascinação, eu estava no F-Hop, eu fui passar um tempo buscando a palavra de Deus e entendendo muitas coisas dentro de mim. Eu estava orando e o pai e a mãe falaram, olha, Deus está chamando a gente para ir para Portugal. E eu longe de casa, eu falei, não sei se isso é para mim, não. Não sei se eu quero me distanciar do meu grupo de amizades, não sei se eu quero deixar aquilo que nós como família construímos, mas eu como Mateus construí com meus amigos, com os meus colegas, e eu falei, eu acho que não é para mim esse momento. O pai e a mãe até falaram num culto de domingo, eu acho. Tinha um menino lá em casa, chorão, que não queria vir. Eu era o menino chorão que não queria vir. Não queria largar a minha zona de conforto para viver o extraordinário. E eu comecei a buscar a Deus e comecei a orar. E uma menina chegou uma vez lá e falou, Mateus, eu não sei o que você está passando, não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu senti muito forte que para onde você vai tem uma nação te esperando, tem uma geração te esperando. Eu falei, uau, vou ter que abraçar mesmo e vamos que vamos. Se for para passar fome, vou passar fome. Se for para chorar, eu vou chorar. Se for para guerrear, eu vou guerrear. E quando eu falei com os meus pais sobre isso, eu senti muito forte no meu coração de que realmente era o lugar onde eu deveria estar. E sempre quando eu tenho o exemplo do pai e da mãe em casa, e sabendo que não era algo deles, mas era algo meu também, foi quando realmente a gente abraçou tudo junto, o Natanzinho também, foi quando a gente abraçou e falou, a gente tem que ir para esse lugar, porque aonde Deus quer que a gente esteja, e a gente vai. Então, sempre tendo essa referência dentro de casa como serviço e entrega e propósito de Deus, eu não tinha como deixar isso de lado. E nunca foi algo obrigado, nunca foi algo forçado dos meus pais, tipo, não, Mateus, você tem que servir, Natan, você tem que servir. Nunca. A gente sempre sentiu muito forte no nosso coração, vamos servir a casa de Deus, porque através do serviço a gente recebe bênçãos. Então, a gente nunca serviu pela recompensa, mas a gente sempre serviu pelo amor. E através do nosso amor, a gente viu as recompensas dentro de casa, na nossa família, até mesmo no pai, na mãe, no vô e na avó, que a gente viu coisas extraordinárias acontecendo. E eu sempre servi por amor. Hoje eu sirvo aqui a comunidade de Alcance, em Portugal, sou líder de áreas, sou líder de GC. Então, nunca foi algo que, eu queria, mas foi algo que Deus foi colocando na minha vida. Porque eu comecei a servir com amor e comecei a entender esse lugar de serviço, que através do serviço há recompensas. Há recompensas dentro de casa, há recompensas fora de casa. E quando a gente vê essas áreas de serviço na nossa vida, a gente aprende muita coisa. Eu aprendi a amar muito mais, eu aprendi a confiar muito mais em Deus, eu aprendi realmente a me entregar, porque quando você começa a servir e Deus vê que você está fazendo do seu coração, as bênçãos vêm. E isso é extraordinário. E terminando a minha parte, só quero deixar, gente, sirvam a casa de Deus, porque através do serviço vocês vão ser muito abençoados. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora nós vamos chamar o Natan. Natan, agora a sua parte. Paz, irmãos, tudo bem? Eu me chamo Natan Villa, eu sou filho do pastor Sandro e da pastora Leslie. E eu vim aqui para compartilhar um pouco da minha experiência de como é servir Deus em família. Desde cedo, uma das coisas que eu sou grato é que meus pais colocaram e sempre disseram os valores de Deus para minha vida, sempre enfatizaram isso, e que uma das coisas é servir a Deus de todo o coração. E, bem, ultimamente isso tem acontecido, graças a Deus eu tenho a oportunidade, e estou tendo a oportunidade de estar junto com meus pais, ajudando eles no ministério aqui da Alcance de Portugal. Desde o início, quando a gente veio, é gratificante poder ajudar, estar com eles junto. E, obviamente, isso não começou agora, começou há bom tempo, quando ainda eu era bem pequeno e via meus pais também ajudando na igreja. Eles realmente, meus pais, foram uma inspiração para começar a servir a Deus na casa do Senhor,
como um voluntário. Até mesmo no Brasil, ajudava na igreja em que nós estamos, no Alcance Curitiba, lá do Brasil, e sempre estava querendo buscar a estar junto, a ajudar as pessoas, estar com todo mundo. Onde meus pais iam, eu estava querendo ir também, né, ajudar. Meu pai, às vezes, quando ele ia para alguma igreja, ele sempre chamava eu, o Mateus também, para a gente poder ir viajar junto com ele, estar junto com ele, quando ele ia ministrar em alguns lugares. A gente ajudava também em vendas de livros, quando a gente levava alguns livros do Luciano para vender em alguns lugares, ou até mesmo quando meu pai lançou seu primeiro livro, a gente ficou tão animado e a gente foi junto com ele para alguns eventos, para alguns lugares. Então, ele sempre trazia a gente para perto nesse contexto de ministério. Tanto meu pai quanto minha mãe, eles falaram, venha ter junto, é bom. Então, tem sido muito bom, foi muito bom eles sempre acolherem a gente, sempre tentar trazendo a gente para perto em tudo aquilo que faziam na igreja, fizeram na igreja e vão fazer na igreja, né? Eles sempre, e para Deus também, eles sempre falam, vem fazer isso junto com a gente, se junto, abraça isso com a gente. E hoje, como eu já havia dito, tenho a oportunidade de ajudar eles aqui em Portugal, mas atualmente agora eu também estou colhendo alguns desses frutos e estou aqui na Jocum, fazendo a ITED não em Londres, em Harpening e na Inglaterra. E eu creio que esse momento é um momento bom, ótimo, que vai acrescentar muito. E isso é um fruto de tudo que meus pais colocaram sobre a minha vida em relação a ministério, em relação a servir a Deus. E eu creio que aqui é um grande passo em que eu estou, que vai me ajudar a servir muito mais a Deus em família, junto com os meus pais. E é isso. Essa é a minha experiência, tem sido incrível, totalmente surreal. É uma das melhores coisas poder servir em família, porque você sempre sabe que eles vão estar lá para vocês também. E eles vão estar perto. E é a melhor coisa de todas. Ter sua família por perto, fazendo as obras para o reino, que são infinitamente maiores, e é prazeroso fazer isso. Obrigado. Tchau. Aleluia. Queridos, a gente procurou rapidamente, com esse compartilhar de cada um de nós, inspirar o coração de cada um de vocês. Nós também fomos inspirados, né? Isso é fruto de uma inspiração de outras pessoas também que abriram um caminho para nós trilharmos, para nós andarmos, né? Nós descobrimos isso porque outros nos conduziram para esse lugar, né? Os exemplos. E nós estamos aqui como família, né? Procurando inspirar o seu coração a construir a sua casa, a edificar o seu futuro sobre o pilar da honra ao Senhor, do zelo ao Senhor, da fidelidade para o Senhor, né? Em que a família está assentada em torno de uma mesa e estão todos em unidade, dizendo, nós serviremos ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor. Nós vamos edificar a nossa casa, nós vamos construir a nossa casa, né, sobre esse pilar de honrar a Deus, de temer a Deus, de ser submissos ao Senhor, de estar disponíveis para fazer tudo aquilo que o Senhor nos chamar a realizar, né? O Senhor, Ele é bom, Ele é fiel, e como os meninos falaram, no nosso coração nós sempre procuramos realmente servir a Deus com o coração, mas a gente sempre soube, e foi uma das coisas que eu sempre falei aos meus filhos, há recompensas para aqueles que servem a Deus de coração. Então, irmão, eu não sei o que te faz servir e o que não te faz servir. Se você não está preocupado com servir a Deus, então deixa eu lhe dizer, você está perdendo a oportunidade de ser recompensado. E se você o serve sem entender, né, que talvez exista de fato recompensas, deixa eu afirmar isso para o seu coração. Todo aquele que serve ao Senhor, tenha certeza, você será recompensado. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele não deve nada para ninguém. Ele não deve nada para mim, Ele não deve nada para ti.
né? A palavra do Senhor diz, não sou eu, que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então não se trata de nós, mas se trata dele, de honrá-lo, de servi-lo. E nós podemos servi-lo dentro da nossa casa, quando nós conduzimos a família toda, né, a essa compreensão. A gente realmente não vive nesse mundo como se nós fôssemos viver aqui para sempre. Nós sabemos que estamos de passagem e nós temos isso, uma consciência clara de que nós estamos a passar por aqui e que a nossa vida ela será a extensão do que há de por vir, é fruto do que nós vivemos aqui agora. As recompensas do porvir é fruto do que nós fazemos agora. Então, o que nós queremos é inspirar o teu coração, é inspirar a sua vida, é inspirar a sua casa, né? E para que você possa viver e experimentar o favor de Deus em toda a plenitude. Nós podemos dizer, eu e a minha casa nós servimos ao Senhor, e nós podemos dizer, nós somos felizes porque escolhemos fazer isso. E quando eu falo escolhemos fazer isso, não tem a ver com hoje. Hoje nós somos pastores, mas não fomos pastores o tempo todo. Quando nós tínhamos a nossa vida, né, vamos dizer assim, normal, entre aspas, né, estudando, trabalhando, né, 8 horas por dia, 12 horas por dia a trabalhar, nós nunca deixamos de estar no Senhor, cultuar ao Senhor, crescer no Senhor e conduzir os nossos filhos a essas perspectivas. E, de fato, nós nunca obrigamos os nossos filhos a nada. A gente sempre convidou. E a grande verdade, queridos, que o que arrasta pessoas e que inspira pessoas é o exemplo, né? E nós precisamos ser exemplo. Pai, você é exemplo, seu filho. O seu amor por Deus, o seu zelo por Deus, a sua paixão é revelada no modo como você se comporta dentro da sua casa, no modo como você fala e toca sobre esse assunto. E não adianta, irmãos, o homem não vê, mas Deus já está a te observar. A palavra do Senhor diz, perto está o Senhor. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte cujo coração, né, para se mostrar forte para todos aqueles cujo coração é inteiro para com Ele. Então o Senhor está a te observar, o Senhor está a observar o teu zelo, o Senhor está a observar a tua paixão, o Senhor está a observar a sua devoção, o Senhor está a observar a sua entrega. E nós queremos te inspirar. Se até aqui talvez o seu coração não está tão animado, tão entregue, né, tão rendido, submisso, né, e em fidelidade, deixa eu dizer, alinha isso com o Senhor, ajusta isso com o Senhor, porque quem tem a ganhar é você. Quem tem a ganhar é a sua casa. Quem tem a ganhar é a sua geração. Amém? Vamos ficar em pé.